Iniciando hoje mais um bate-papo aqui no podcast da Frase de Advocacia, podcast número 3. Hoje nós temos aqui presenças ilustres. Vou iniciar apresentando aqui o Dr. Alex. Um prazer ter você aqui com a gente hoje, Dr. Alex Coimbra. Prazer é todo meu, uma honra. Dr. Alex, ele é presidente e coordenador técnico nacional do Instituto Brasileiro de Planejamento Patrimonial e Sucessório. Possui formação em Ciências Contábeis e pós-graduando em Gestão Tributária pela USP, além de pós-graduações em Ciências Criminais e Direito Civil e Processo Civil. É advogado, escritor e membro da Comissão de Direito Tributário, além de outras inúmeras especializações, né? Temos também na mesa o Dr. Luiz Otávio Fraz, advogado, ex-magistrado, que todos conhecem bastante. O Dr. Otávio Fraz também, nosso Boa tarde, todos. Advogado fundador da Fraz Advocacia, e eu, Pedro Fraz, advogado da Fraz Advocacia também. E mais um bate-papo bacana hoje sobre herança e planejamento sucessório. É um prazer ter vocês aqui na mesa. Vamos debater hoje assuntos aqui pertinentes. Tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, ouvindo a gente, tem interesse em saber. Vamos iniciar com uma pauta interessante que eu acho que é bom até para esclarecer um pouco sobre o que vai ser tratado, que é a questão da herança. Por onde iniciar? Como que começa a questão da herança? Como é que começa a questão dessas movimentações? O que vocês têm a dizer para esse início aí? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, para o público onde a gente conversa e para os clientes também que o Código Civil é uma lei nacional que regula tudo na nossa vida. Tudo. Que você pensar de aposta a briga de vizinho tem no Código Civil, né? E o Código Civil ele começa com a proteção do nascituro, daquela criança que está no ventre ainda. E acompanha a vida e as relações familiares, e as relações comerciais, empresariais, as relações institucionais, as relações entre pessoas, desde o nascimento até a formação, casamento, morte e sucessão, né? E de todas essas fases, a fase mais delicada e que implica em mais discussão, em mais dor e sofrimento, é naturalmente quando da morte, né? Que a par da dor que a gente vive, das pessoas queridas que perde, vem a transmissão do patrimônio do falecido para quem sobrevive a ele. E aí começam os problemas. Eu digo sempre que o inventário é o ambiente mais fértil para uma briga sem fim. Se você quiser brigar, o local certo para a briga está aí. É onde as dores, os ressentimentos aparecem, as confusões de família aparecem, as mágoas, os sofrimentos. E não é raro a gente ver famílias inteiras perderem o patrimônio pela incompreensão e pelas brigas internas de famílias. É aí que o capital muda de mão, não é, doutor Alex? É isso mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público por 2 anos, assim que eu me formei, como assessor. E lá nós vimos muita coisa interessante. E trouxemos muitos aprendizados. Uma coisa que nós vimos, fazia parte do dia a dia, algumas famílias com um patrimônio já significante, expressivo, eles começavam a brigar por detalhes, miudezas. O objetivo, na verdade, era picar o outro. Aquele que talvez tivesse mais fôlego financeiro, tinha como objetivo suar o outro para fora. E isso é complicado. Ele tirava o fôlego do outro para obter alguma vantagem. Isso acontecia. Já vimos também em outras situações que, veja só, é um ambiente que está todo mundo com um ânimo muito... Está delicado, é um momento muito especial. Teve uma perda, às vezes, do fundador, do pai, da fundadora, da mãe, às vezes irmãos, enfim. Mas aqueles que estão ali, eles estão com a ferida aberta. Aí, de repente... Tem um irmão ali que ele traz uma dor e ele nunca compartilhou com ninguém. Simplesmente ele se sentia rejeitado porque o pai levava os outros irmãos para a lide, para o campo, para a lida, na verdade. E eles estavam ali. Eles iam para o campo com o pai e aquele ficava em casa estudando. E ele se sentia desprestigiado. E aqueles que iam para o campo também se sentiam desprestigiados. Porque eles falavam assim, mas eu queria estar em casa estudando. Aí aquele que ficou em casa estudando, às vezes se formou, se tornou médico, tem a sua clínica, tem a sua vida, mas ele traz essa dor. E aqueles que foram para o campo, para a lida, para trabalhar com o fundador, com o pai, um produtor rural, eles falam assim, não, mas eu queria ter feito uma faculdade. E aí, como que... E ninguém aí
pode ter mais direitos na herança do que o outro, né? Sim. Ainda que tenha cuidado dos pais naquela hora difícil e tudo, não tem diferença, né? Não tem. Mas nós estamos falando disso, da questão da sucessão pessoal. E você sabe que depois do dinheiro, a ficção, a maior sacada que o ser humano pôde criar foi a empresa, né, doutor Otávio? Exatamente. CNPJ. O CNPJ a primeira vez que eu fui estudar mesmo sobre a formação e constituição de uma empresa, foi exatamente isso que me foi dito, que é uma ficção que é para divorciar, para distinguir a pessoa que tem o seu patrimônio próprio, que tem as suas movimentações próprias, de um ser fictício, que é o CNPJ, que é a empresa, que tem o seu patrimônio próprio, que tem suas transações próprias e que aquela ficção, que é a empresa, ela sobreviva apesar das pessoas. Uhum. E é justamente isso que uma holding é. Ela vai se perpetuar. A palavra que eu queria falar é exatamente essa. Ela vai se perpetuar mesmo com os seus fundadores, com os seus principais agentes, indo embora, falecendo ou não querendo mais participar daquilo quando se fala de uma empresa. E a holding é dessa mesma situação. É uma preocupação, e a gente fala muito de holding sucessória, como a gente vai falar aqui, inclusive foi nesse ponto que começou, mas também a holding não serve só para isso. Ela serve para realmente dar nome aos bois, separar as coisas, deixar um patrimônio que às vezes é muito amplo, muito complexo ou muito específico, bem determinado, e que as pessoas no futuro, quando são atingidas por um raio do falecimento de alguém, porque isso mexe com todos os ânimos, com o luto, mexe com o psicológico e que torna difícil as divisões. Ah, porque meu pai naquela época te deu aquela prataria e eu não acho justo. Isso. E aí, na hora que ele se vê injustiçado, ele se vê no direito de fazer confusão em tudo no processo. Não estou falando que ela não tem esse direito, tá? Isso é algo individual que todas as pessoas que participam de um processo de inventário e muitas vezes de divórcio também, acontece. Esses apegos sentimentais. E quando você faz uma holding, de cara, já falo isso para vocês, você já previne esses conflitos que vão acontecer futuramente quando alguém falecer. Então, falando de vantagens, o que foi dito até agora aqui, a questão primeiro, não deixar o negócio morrer com o falecimento daquele que encabeça o negócio, né? Que é o que a gente vê muito hoje em dia, é isso. Nós temos aqui uma fazenda, um fazendeiro já com anos de estrada. Os familiares, às vezes, tem uns que fazem parte, outros não fazem parte. E eles veem aquela pessoa morrer, o presidente, o chefe da casa morrer, e aquela empresa, aquele negócio acaba falecendo junto também, né? Isso, fenece com ele, né? É engraçado. Então, essa é uma das vantagens que a Hold traz para e olha que interessante, né? Você tocou no assunto aí. O Brasil está muito forte no agro hoje, né? E os filhos do agro, né? Os filhos dos fazendeiros, os filhos dos grandes produtores, quem estão se interessando fortemente por esse, aí eu digo a palavrinha-chave, planejamento. Isso. Né? É um planejamento de trespasse desse negócio de maneira suave e especialmente, doutor Alex vai poder falar muito bem sobre isso, de maneira mais suave e menos custosa, com um valor financeiro bem menor. A ideia do planejamento familiar sucessório, ou do planejamento da holding para a família ou para as empresas mesmo, é o quê? É diminuir os impactos financeiros e diminuir os nós de confusões e de brigas futuras, né, doutor? Exatamente, é isso mesmo. Quando nós falamos de um sistema de holding, eu costumo dizer essa expressão sistema de holding, exatamente porque ele abraça a família. Nós temos aí, quando nós falamos de um negócio em família, que analisar 4 grandes e importantíssimos elementos. Primeiro é a família, que tem uma estrutura e uma hierarquia própria. Depois é o negócio, que também tem uma estrutura e uma hierarquia interna própria. Depois é a gestão. Quando eu falo de gestão, já estou na parte mais estratégica. São os fundadores e os familiares. Então, não estou falando de pessoas que estão naquele patamar tático e operacional. Então, é importante tratar a questão da gestão. Olha só quanta coisa importante. Se a gente não tiver essa análise mais aprofundada de cada um desses elementos,
se não for dar esse tratamento e implantar um sistema de governança, que isso aí garante a perenidade, a continuidade da família, da unidade produtiva de negócio, doutor Pedro. Exatamente aquilo. O negócio continua. E quando eu digo negócio, eu digo sempre assim, é a história da família. O sistema de holding, ele proporciona a permanência, a perpetuidade da história. Ele representa, na verdade, a história da família. E há, doutor Alex, uma falsa impressão de que a holding ela é só para gente rica, muito rica. Não. A holding, ela, na realidade, ela é um dos itens do planejamento familiar sucessório. Perfeito. Aí a gente vai deixar um pouquinho de lado a empresa para falar da pessoa, da família. As pessoas que possuem patrimônio pequeno e querem planejar essa sucessão patrimonial também podem fazê-lo, não é? E é mais rápido e mais fácil, inclusive. Né? Mais rápido, mais fácil, até porque a complexidade é menor. E eu vou citar um caso prático. Uma vez eu fui atender um cliente em outro estado, não aqui. Então qualquer semelhança é mera semelhança, tá bom? E aí esse cliente, ele tinha que fazer a barba. E ele falou, vamos no barbeiro? E ele tinha acabado de receber uma herança, um patrimônio expressivo, já tinha encerrado o inventário. Então ele já veio com essa dor. E a gente ali no barbeiro, ele quis conversar abertamente. E tinha outras pessoas fazendo a barba ali no barbeiro também. Para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo. E aí tinha um senhor ao lado, do lado esquerdo, é uma cidade do interior, não é daqui, era de outro estado. E esse senhor foi compartilhar a experiência dele. O pai e a mãe tinham um patrimônio de R$1 milhão. Era uma casa de esquina perto de um centro comercial da cidade. Essa casa tinha o térreo e mais 2 andares. O térreo era comercial, alugado, tinha pontos comerciais alugados. O primeiro andar ficavam os pais, que já tinham mais idade, para não ficar subindo e descendo tanta escada. E ele e o irmão moravam no segundo andar. O que aconteceu? Os pais faleceram. Eles tiveram que fazer o inventário. Com o inventário foi feita uma venda forçada. Depois de pago todos os tributos, sobrou para cada um deles R$125 mil. Um patrimônio grande, né? De R$1 milhão, né? Que loucura, né? Isso. E é interessante quando a gente considera esse valor, que a gente consegue dimensionar para qualquer tipo de patrimônio. E as pessoas perguntam muito, né, doutor Otávio, no escritório? Com certeza. Quanto é que custa e qual é a relação de preço entre um inventário e uma hold familiar? Perfeito, ótima pergunta. Vamos lá. Antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de fazer aqui, colocar na mesa alguns custos que compõem o inventário. E eu peço a colaboração de todos, ok, doutores? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem o ITCMD. Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, para quem está vendo aí a gente, essa sopa de letras a gente vai explicar aqui para todos vocês. Então, tem o ITCMD. ITCMD 1. Isso. Imposto de Transmissão Causa Mortes. E doação. De 4% a 8%. De 4% a 8%. Então, do valor do bem, atualizado do bem. Perfeito, do valor atualizado do bem. Então, se é um bem que foi adquirido a 100 mil e hoje esse mesmo imóvel, ele foi adquirido lá atrás, hoje esse mesmo imóvel vale 10 milhões, então a gente está falando de 8% de 10 milhões. E a Secretaria da Fazenda não perdoa, e está certo, dá a César o que é de César. Se está na legislação, tem que ser pago dessa forma. Além disso, ITCMD, vamos ter o ganho de capital, 15%. Imposto de renda. Imposto de renda. Está previsto lá na nossa legislação federal e regulamentado pelo regulamento do imposto de renda. Então, 15%. 8 com 15, 23%. Uau! Nossa, é muita coisa. Calma, que vem mais. Bem mais, exatamente. Honorário de advogado. Honorário de advogado. Entre 10% e 20%. 10% e 20%. Para ficar barato, né? Para ficar barato. Vamos falar aí 10%? Eu acho 10%. Que é a média razoável de todos. Assim, né? Perfeito, 10%. 23% com mais 10%. 33%. Aí tem que fazer a venda forçada do bem. E precisa de um corretor. O 5%. Corretor, 5%. 33% com mais 38%. Aí tem custas processuais, emolumentos cartorários. Certidões e tudo. Então chega, vamos colocar aí 2%. Ok? Que é mais, né? Porque só de custos é isso. Vamos dar 40%. Né? 40%. Vamos dar 40%. E agora, pausa e vamos entender quais são os prejuízos de uma venda forçada. Eu tenho um apartamento hoje, vamos colocar uma hipótese, ok? Um apartamento avaliado em R$1 milhão. E eu preciso fazer a venda forçada desse imóvel.
E quem está comprando sabe que eu preciso vender esse imóvel. E essa pessoa tem o dinheiro em mãos. Vai oferecer o mínimo possível. Não adianta. Quanto que essa pessoa poderia oferecer? Eu estou com a corda no pescoço, eu preciso vender esse apartamento. Valor de mercado, 1 milhão. Ele vai dar um deságio aí, talvez ele ofereça 700, 800. A gente acompanha deságios quando são poucos, é de 20%. Então já tivemos um prejuízo de 40% do valor do patrimônio da família. Mas uma venda forçada... Mais 20%. Mais 20%. 60%. 60% ficou pelo caminho. Ficou. E se a gente tem 4 filhos de um patrimônio, por exemplo, de 100 milhões, 60 milhões ficou no meio do caminho. 4 filhos, 10 milhões para cada. Um patrimônio de 100 milhões. Isso, na verdade, representa a perda da unidade produtiva. E eles não vão receber de imediato. O inventário ele é demorado, ele tem sua burocracia. Se eles não brigarem, né? Exatamente. Isso Falando para ter harmonia entre eles, né? Falando para ter harmonia. O que é difícil. Eu acho que creio que a gente não viu ainda um inventário que não tem nenhuma discussão, Se não tiver briga, não é inventário. O inventário que eu vi que sem discussão é inventário extrajudicial. Tocando nesse assunto do inventário extrajudicial, que é até bom trazer em pauta, que é a questão do inventário extrajudicial. Muita gente pergunta, tem como fazer sem ser pela via judicial? Sim, tem um inventário extrajudicial quando não tem menores, né? E quando não tem confusão. Quando todo mundo concorda com a divisão, vai para o cartório, né? Mas aí assim mesmo tem as despesas com escritura, tem que ser sempre acompanhado de um advogado, obrigatoriamente. O que vai abreviar é o tempo que isso levaria no judiciário, né? Sim, peraí. Tem mais um obstáculo. A gente está falando de um inventário de uma pessoa que não tem dívida. Sim. Essa pessoa morreu, deixou um patrimônio de 100 milhões, no nosso exemplo. Não tem dívida com o senhor ninguém, não tem dívida com o senhor Estado ninguém. Não tem nenhuma dívida tributária, não tem nada, tá tudo em dia. O que realmente é difícil de acontecer. Então nós temos mais um empecilho aí. Vamos falar que eles... Os pagamentos... Vamos falar que ele tem uma dívida em aberto aí com a Receita Federal, um refis, que ele está pagando parcelamento. Ele não vai conseguir uma certidão antes de pagar esse refis, de quitar esse débito. Então tem mais um empecilho aí. Que a pessoa, além disso tudo, tem que estar com o nome totalmente livre de débitos. Então o doutor citou aqui que nós temos aqui então um prejuízo, entre aspas, de 60% com relação nosso aos exemplo, bens, né? no exemplo citado. Para evitar ou para minorar essa quantidade, 60%, quais são os caminhos possíveis que a gente tem a percorrer? Perfeito, os caminhos possíveis. Só para finalizar, para o professor Alex Coimbra entrar na pergunta do doutor Pedro, é preciso esclarecer logo de início. Enquanto tiver dívida, não tem inventário. Primeira coisa que se faz no inventário é pagar toda a dívida. Sim. Né? Se tiver meieiro, marido ou mulher que sobrevive à morte do companheiro ou da companheira, essa metade é dele, não entra no inventário, não é tributada, mas as dívidas são metade dele. Isso mesmo. Para começo de conversa, né? Isso. Aí, professor, responda ao doutor Pedro aí quais são as vantagens da holding em relação a esse tanto de despesa. Ótimo, vamos lá. Vantagens da holding para minorar isso dentro da legislação. E eu sempre digo, dai a César o que é de César. A legislação, nossa legislação, ela permite com que a pessoa física ou pessoa jurídica pague menos tributos. Temos um exemplo clássico disso no Simples Nacional, presumido e lucro real. Então, se não estourar o teto, a pessoa que está no Simples Nacional, ela pode até migrar para o regime de tributação do lucro real. E ela vai ter ali uma série de dedutores e pode pagar menos tributos, mas cada caso é um caso, depende de análise. No caso específico da holding, no caso específico da família... E vamos falar no patrimônio de 1 milhão, para a gente se situar e as pessoas terem uma compreensão melhor. Certo, perfeito. Então, vamos considerar um patrimônio de 1 milhão. Considerando... Vamos falar porque eu estava pensando no patrimônio de 10 milhões. 10, tá bom, então vai pelo seu patrimônio. Sabe por quê? Porque a grande média do brasileiro, ele tem uma casa ou um apartamento, uma chacrinha, 2 carros bons na garagem, algumas ações. Essa é a classe média nossa, que para você conseguir um patrimônio desse hoje aí, dá para você agasalhar, ser um classe média e fazer uma holding sem maiores complicações. Perfeito, ótimo. Então vamos considerar o patrimônio de 1 milhão, ok? Para fins de cálculo.
E aí nós fizemos esses cálculos, 60%, mas a venda forçada ela gera um prejuízo muito elevado, infelizmente. Então temos aquele mesmo caso que nós citamos, daquele patrimônio de 1 milhão, eram 2 irmãos, cada um ficou com R$125 mil depois de um longo e demorado processo de inventário. Sim. Ou seja, na verdade, uma parte expressiva do patrimônio foi embora. Como que eles poderiam ter evitado? Criando um sistema de holding. É feito um estudo de viabilidade e ali a gente vai analisar a complexidade e como que isso pode ser evitado. E se a gente pensar num patrimônio de 10 milhões? Eu vou pegar 10 milhões porque é um estudo de viabilidade que nós fizemos recentemente. Dentro de um inventário, eles teriam uma perda real de aproximadamente 60% ou mais, considerando esse modelo de negócio que essa família explorava. Considerando o sistema de holding, considerando as custas e as despesas, e como eu digo, dá a César o que é de César. Então, o que tem que ser pago, deve ser pago. Eles iriam pagar, considerando as despesas e tributos inerentes do procedimento, em torno de R$380 mil. É uma economia muito grande. Se nós colocarmos aí na mesa a diferença... 0,38%. Exatamente. Meu Deus. É isso mesmo. É uma economia muito grande. O interessante é que... Porque, veja, se você planeja, e aí a palavra é planejamento nessa sucessão, planeja criar uma empresa e esse patrimônio seu de pessoa física é transferido para essa empresa, não tem troca de titularidade. Perfeito. Não é verdade? Isso. Não tem nem os 2% do imposto de intervivos. Exatamente. Não tem. TBI, perfeito. Você não tem TBI, você transfere esse patrimônio direto para lá. O ganho de capital você também não conta. Isso. Ele vai entrar dentro, aquele imposto de renda, aqueles 15% de imposto de renda, não conta, ele vai diretamente para lá. Se tributado, me corrija se eu estiver errado, é sobre o capital antigo. Exatamente. Isso não mesmo. Em Isso torno mesmo. de 6%, ou algo nesse sentido, de 6% a 15%. Parece que é por aí. Então você já de cara tira todos os impostos iniciais. Exatamente. E quem diz isso é o próprio regulamento do imposto de renda, né? Está lá no RIR. E é para rir no caso, né? Porque é uma novidade, é um fôlego, na verdade, para os empreendedores e para as famílias. Está previsto lá no artigo 142. A integralização pode ser feita pelo valor histórico. Olha que coisa boa. Daí a César o que é de César, a legislação ela permite. Então... Deixa eu fazer agora uma interferência que eu fiquei agora chocadíssimo com os números, principalmente na mesa. A gente falou, por exemplo, aí de um patrimônio de 100 milhões. Agora vamos pegar esse patrimônio e botar em 10 milhões para um caso de inventário e 4 filhos. Nós tivemos aí um cálculo de 60%. Perfeito. Né? Isso. Então cada filho no final ia receber 1 milhão. Isso Perfeito? mesmo. Ok. Exatamente. Porque nós tivemos 60% de gastos com inventário judicial Venda ocorrido forçada. após a morte do patriarca. Isso mesmo. Nós agora estamos falando de uma hold, de um patrimônio de 10 milhões, do Sim. mesmo caso. Vamos falar que em mundos paralelos o mesmo caso aconteceu. Certo. Só que nesse multiverso, a outra pessoa foi lá e antes fez uma hold. Ela gastou 380 mil para fazer essa hold. Exato. É isso mesmo. É isso Então, mesmo. depois que o patriarca falecer, a disposição da hold vai estar escrita já como é que vai ser feita a divisão. E se quiserem, inclusive, tocar o patrimônio junto, podem tocar esse patrimônio junto. Exato. Inclusive, administrar as despesas, administrar algum débito que haja, algum parcelamento que está em andamento, sem maiores prejuízos, não é? Isso mesmo. Então, tá. Nós falamos, então, que no primeiro caso, isso aqui, ó, é para ficar marcado nesse podcast. Primeiro caso, em um patrimônio de 10 milhões que foi para inventário, o gasto foi de 60%. Segundo caso, com o falecimento do patriarca, num patrimônio de 10 milhões, em que foi feita uma hold antes, o gasto foi de 380 mil, 0,38% do patrimônio. A diferença de um para o outro foi de 157.894 vezes mais caro. E por eu posso estar errado, a gente pode estar se empolgando, mesmo. mas Não, a diferença- o nosso a diferença cálculo é aqui foi muito bem justificado. Foi de 150 vezes, 1000 vezes mais caro Isso. o inventário Mas o mais- do que a hold. Sim. Mas o mais interessante, para quem está nos assistindo e ouvindo, é que isso tudo é dentro da legislação. Não se fala aqui em ocultar patrimônio, desviar patrimônio de credor, de blindagem patrimonial. Aliás, professor,
fuja de alguém que te vende uma blindagem patrimonial 100%. Isso depõe contra o Instituto. Exatamente. Sabe-se que não há essa blindagem toda, né? Sim. O Poder Judiciário está se aparelhando aí com ferramentas que vasculham tudo, inclusive o sniper que está em implantação, já está funcionando, né? Vai chegar em minúcias de investigação. Sim. Então não é para isso, não é para ocultar patrimônio nem desviar patrimônio de credor. Perfeito. É para planejar o futuro. É para planejar o futuro. Muito bem colocado, excelência. E eu trago até aqui um exemplo prático. Certa vez, um profissional da área da saúde nos procurou, ele tem uma clínica, e ele tinha um processo em seu desfavor. E ele falou, e agora, o que eu faço? Eu posso montar uma holding? Porque eu procurei alguns profissionais e eles falaram que eu não podia. Eu falei, depende. É o famoso depende. Por quê? Ele não poderia se tornar insolvente. Ele não podia buscar realocar o patrimônio dele para que no êxito da outra parte no processo que não fosse encontrado nada no nome dele. Nossa sugestão, que ele garantisse um juízo. Ele poderia dar um bem garantia, ele poderia fazer um depósito em garantia, não pagamento, ele não estaria assumindo ali. Tem um seguro garantia também. Um seguro garantia, exatamente. E foi o que ele fez. Porque no pior dos cenários, se ali realmente tivesse um êxito da outra parte, a outra parte poderia levantar esse valor. E está tudo resolvido. Então não teria nenhum calote, porque ele pagou a outra parte. Existem ferramentas, né? Pra gente não fazer as coisas da maneira... Muita gente procura, né? Como é que eu faço para blindar meu patrimônio com a hold? Eu sei. Não é assim, gente. Não funciona assim. Não é para isso que serve. Inclusive, não é para isso que serve. Exatamente. É um planejamento sucessório. Quando a gente fala de sistema de hold, nós estamos falando de governança, nós estamos falando de uma sincronia do jurídico com o contábil, um respeito à história da família, porque o patrimônio, ele nunca é o patrimônio. Ele é a casa da fazenda que eu cresci. E como é que é essa transposição, professor? Que as pessoas perguntam muito. Então eu tenho o meu patrimônio, eu sou o patriarca da família, minha mulher está viva, os meus filhos estão todos aí adultos, ou ainda crianças, ou adolescentes, e eu quero fazer a holding. Eu transfiro o patrimônio meu e da mulher para a empresa, depois eu insiro os meus sucessores dentro como cotistas. Exatamente, é esse o caminho. E cada um vai ter participação em cotas ali. Isso. Aí vem a pergunta que todo mundo faz. E se os meus filhos começarem a tomar conta da administração e tentarem me tomar o meu patrimônio, eu, patriarca, eu vou ficar sem nada? Excelente pergunta. Aí para isso existe uma cláusula. Com aviso aí, viu, Pedro? Para isso existe... Cadeira da importante. Para isso existe uma cláusula que nós chamamos de call option ou callback. É a opção de eu chamar de volta essas cotas. Olha que interessante. Então eu posso fazer a transposição dessas cotas para os meus filhos. E se amanhã ou depois um bateu com a cabeça, foi pular na piscina, bateu com a cabeça e bate na mesa e fala, não, agora a partir de agora está no meu nome, é meu, eu que decido. Eu falo, opa, não é bem assim. Eu pego e puxo tudo de volta para mim. E eu não preciso da assinatura nem da anuência dele. Porque como se diz, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Se quando for feita essa transferência eu coloquei essas condições, ele também não pode, depois de um determinado período, ao aceitar as condições, tentar questioná-las. Aí nós estamos falando de uma relação societária, empresarial. Não é, e falando nesse assunto, então, assunto interessante, estamos falando do plano ideal, o que seria os filhos fazerem parte da administração da empresa. Sim. E quando os filhos não querem fazer parte dessa administração? Olha, essa pergunta é muito boa. Como é que funciona? Porque a gente falou aqui dos casos em que a empresa morre, que o pai morre e a empresa morre junto. Sim. Para evitar que isso aconteça, como é que funcionaria essa ferramenta da holding? Entendi. Caso um dos filhos não queira entrar dentro do sistema. Eu não quero participar, não é minha praia, eu sou médico e a empresa era uma empresa que trabalha com grãos, por exemplo. Mas ele é colocado do patrimônio. Mas ele é colocado como cotista lá dentro, ele só não vai administrar. Isso, perfeito, exatamente. Aí entra o sistema de governança que a gente implanta. Existe o conselho fiscal, existe o conselho deliberativo, existe o conselho consultivo e eles não se confundem com sócios. A gente pode ter uma pessoa da família que é sócia, mas ela não participa do conselho consultivo, nem do conselho deliberativo, nem do conselho fiscal. Nomeia um administrador, ou o próprio patrão, o próprio chefe da família pode cuidar também, enquanto isso. Né? Exato. O que nós sempre aconselhamos é que os fundadores, o pai e a mãe, eles fiquem lá no alto do prédio.
naquela mesa grande. É uma imagem que a gente está construindo. Então eles vão fazer parte do conselho deliberativo, eles vão deliberar. Os filhos eles vão fazer parte do conselho consultivo, eles vão estar acompanhando. É importante não passar o bastão, mas correr a corrida junto com os filhos. Isso é que é importante. Esse exemplo é maravilhoso. E a partir do momento que amanhã ou depois, papai e mamãe se ausentaram, ou porque foram fazer uma viagem, ou porque realmente não estão mais aqui, os filhos vão entrar dentro de um elevador, vão subir lá para o último andar, vão sair do conselho deliberativo da qualidade de conselheiros e vão sentar na mesa deliberativa. Que é interessante, não é, professor? A gente sempre dizer para as pessoas isso, para os nossos clientes isso. Não deixe herdeiros, deixe sucessores. Exato. Não Deixe é? sucessores. Porque quando você deixa herdeiro, você cria sofrimento e dor. Para aqueles, sempre que nós, no começo da nossa conversa, nós tínhamos dito que há sempre essas diferenças. O sucessor não. O sucessor vai continuar fazendo a corrida, não transferindo o bastão imediato. A corrida juntos, mas quando um faltar, o outro segue na mesma corrida. Perfeito, exatamente. A nossa metodologia é o sistema de arca de sucessão. Por que eu digo arca? Porque a arca nós protegemos, nós criamos camadas de proteção, mas a arca ela é carregada por várias pessoas. Existem as alças para você carregar uma arca, um baú. Então, da mesma forma, a sucessão ela é feita de forma assistida e controlada pelos fundadores. Eles sempre ficam no controle absoluto. Mas olha, professor, há muitas perguntas dos nossos clientes a respeito do falecimento de um dos membros da empresa. Quando alguém falece ou ele é impelido a deixar a empresa por afetos societatis ou por qualquer coisa desse sentido. Ponto. Afetos societatis é o que, Luiz? Quando a empresa é maior do que a vontade de um dos sócios, ela deve ser preservada. Certo. Quando alguém está depondo contra a empresa. Essa pessoa precisa ser retirada da empresa ou falece mesmo, né? Ou adoece ou não é incapacitado de alguma forma. Como é que se faz isto? Já existe mecanismo, professor, de proteção nesse sentido, que você contrata, por exemplo, uma apólice de seguro, para se alguém da empresa faltar ou tiver que ser indenizado, essa apólice vem e faz a cobertura. Não tem que vender o patrimônio para tirar do bolso para poder pagar aquele sócio que sai. Perfeito. E evitar Ótimo. também que o sócio, que os familiares que não tenham acesso à empresa tomem de conta daquela parte da empresa e a empresa venha a ter problemas futuramente, não é isso? Essa Sim, proteção também é exatamente. uma proteção bastante interessante. E aí a gente volta àquela discussão lá atrás, falando de proteção de patrimonial, de blindagem patrimonial, que a gente sabe que ela não é 100%. Mas hoje, se a gente for buscar no mercado, já existem alguns mecanismos, aí falem conosco, não é? Isso. Que a gente depois em off vai orientando os nossos clientes e os interessados, é que há meios com dolarização de capital, Ótimo. com aquisição de cotas de outras empresas, se pode fazer camadas de proteção. Isso. Né? E aí, que vão realmente blindando o patrimônio e vão dando uma transparência e uma segurança na sucessão quando a gente precisar de indenizar alguém. Com toda certeza. A blindagem que oferece, a gente tem que distinguir duas coisas aqui. Às vezes as pessoas perguntam de blindagem, essa blindagem que ela procura é se eu fizer dívidas eu vou conseguir preservar meu patrimônio e eu não pagar essa dívida? Aí você sente que tem uma coisinha aí mais maliciosa. Como é que faz com o fisco? Eu tô vendo que eu vou ser auditado, eu tenho problemas aí, como é que eu faço? Não é para isso. A holding, ela vai estruturar a empresa e o patrimônio da família e da empresa, caso sejam ali participantes um do outro, ela vai blindar de uma forma em que ela vai organizar e possibilitar a existência mais saudável possível, apesar dos intempéries. Apesar de um sócio que queira sair, queira ser indenizado da parte dele, apesar da morte de do patriarca. Perfeito. Então, apesar da necessidade de você desfazer de um patrimônio para fazer um investimento, então tudo isso é feito de forma muito organizada e com previsibilidade. Isso é importante. É importante porque isso que o Luiz falou é muito latente, porque eu trabalho com muitas empresas que são famílias, inclusive, que têm holdings, e a preocupação os sócios são irmãos, por exemplo. E aí, um dos irmãos
falta ou não quer mais participar da empresa, e o filho que nunca participou da empresa agora é o sucessor dele naquele momento, naquele valor Sim. de capital social e naquela falta de experiência que ele não tem porque o pai que E tinha. na responsabilidade também. Responsabilidade. A empresa vai ficar capenga, entre Sim. aspas. Então você tem a previsibilidade, você fazer um seguro para você poder pagar as cotas dessa empresa, redistribuí-la para os demais sócios, a pessoa ser indenizada e a empresa não perder capital com isso. Com essa surpresa, que às vezes é uma surpresa, Sim. isso é uma coisa que acontece do dia para a noite. É muito importante distinguir isso. A blindagem patrimonial não é contra devedores, não é contra... às vezes com a má intenção. A blindagem patrimonial é você ter previsibilidade para que os intempéries não te peguem de surpresa e você esteja preparado para uma crise, para um problema, para uma morte. Muito bem colocado. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. E professor, fora da holding, esse planejamento familiar sucessório, o que você destaca mais? Fora da holding. Bom, nós temos aí um inventário, dos 4 mecanismos de sucessão que nós temos em mãos. O inventário, infelizmente, se a família não se estruturar, não se planejar, vai acontecer um inventário, ainda que seja filho único, é preciso. Outra coisa, mas eu fiz testamento, também vai ter um inventário. Chico Anísio é um exemplo clássico disso. Ele foi um grande artista, ele não se planejou e hoje o inventário dele é negativo. O que isso quer dizer? Se for vendido todo o conjunto patrimonial dele, não são pagas as dívidas e as despesas do próprio inventário. Isso é triste para a família que ficou. Além do inventário, temos a doação, que pode ser feita. A pessoa pode ir num cartório, se tratar de imóveis, ela faz a transferência, mas aí tem sim a incidência do ITCMD, com ênfase no D de doação. Existe também a compra e venda, que pode ser feita, só que a compra e venda vai ter, no caso, o ITBI e o ganho de capital. E a gente está falando tudo isso aqui de valores atualizados. Isso é importante. Então, essa incidência é considerada os valores atualizados. E tem um sistema de holding. Então, desses 4 mecanismos, qual que é o mais vantajoso? A prática tem nos mostrado, dioturnamente, que o sistema de holding é sempre o mais vantajoso. Cada caso é um caso. É importante fazer uma análise 360 graus para identificar ali como que é a estrutura familiar, como que é a estrutura empresarial. Às vezes existem outros modelos de negócios que são distintos, que não se encaixam numa holding. Às vezes é melhor uma holding imobiliária para, em vez de se pagar 27,5% de imposto em aluguéis, como pessoa física, eles vão pagar em torno de 11,34%. A empresa dentro da holding, Dentro pra da alugar holding. depois. Exatamente. O ganho de capital, se eu vou vender um determinado imóvel como pessoa física, eu vou pagar 15%. Se eu vou fazer a venda desse mesmo imóvel dentro de uma holding que for adequada para isso, eu vou pagar 6,67%. Olha. Uau! É verdade. Uma vez eu fiz um cálculo para um produtor rural, ele estava querendo fazer a venda de alguns imóveis, já tinha feito a venda de outros. Aí ele falou, nossa, isso aqui dá tantas Dodge Rams. Aí eu falei, pois é, e você jogou de cima da ponte. Tudo de cima da ponte. Esses dias um cliente procurou, querendo saber se ele poderia fazer uma escritura de compra e venda das propriedades dele para os filhos, né, com usufruto vitalício. Certo. Eu tive aqui pensando, mas você sabe que em vez de mexer com o inventário, já vou logo passar esses bens para o nome dos meninos, tudo. Eu e a mulher, e a gente fica como usufrutuário vitalício deles. Certo. Eu vou pagar só o imposto. Eu digo, olha, não é bem assim. Você vai pagar, primeiro, todos os filhos e todas as noras e genros têm que concordar com a venda. Sim. Para que, se você vender uma fazenda para um dos filhos, ainda que por simulação, que eu não recomendo, Importante. porque isso é uma simulação de Isso. negócio, porque não vai entrar capital, Sim. não é? Ele está lesando o fisco com os 2% que ele está fazendo. Isso. Além dele ter que combinar com todo mundo, para que todo mundo assine as respectivas escrituras uns dos outros como interveniente anuente, ele vai ter que averbar a margem do registro o usufruto. Isso. E aí tem 4% a 8% de imposto. Exatamente.
desse usufruto. Isso. Se amanhã eles quiserem desmanchar esse negócio entre eles, lá vem as desaverbações todas com mais custo também. Então vejam, você não escapa das despesas. Não. Então você tem que procurar das despesas a menor. A menor é a melhor. A menor é a melhor. Isso. Não é verdade? E aí, nesse caso, a gente recomenda a hold, naturalmente. Né? Sim, o sistema de hold. Mais uma questão, então, para deixar bem claro para quem está ouvindo, assistindo a gente. Nenhuma dessas ferramentas que foram expostas aqui farão com que a pessoa fuja do inventário. Exato. É isso, né? Porque as pessoas às vezes confundem a hold. Sim, Não, fiz a hold, mas eu não preciso fazer então mais o inventário. Não. Se você fizer antes, a sucessão antes, não tem inventário. Mas não que não tenha, facilita o inventário. Não, mais não rápido de tem o acontecer. inventário mesmo, porque não vai ter o que transferir depois. Isso mesmo. Geralmente tem, pensa, tá certo. Porque é o seguinte, às vezes o pai tem uma continha no banco para fazer a divisão desses 100 reais que tem na conta, tem que fazer o inventário, não adianta. Não é só levantar o dinheiro, entendeu? Mas vai ter que haver um inventário, às vezes sobra alguma coisinha, uma conta no banco, um seguro de vida, uma coisa Mas assim, o que eu porque tô é falando, mais o patrimônio grosso Isso. mesmo. Porque não o vai patrimônio, participar. às vezes a pessoa, vamos falar, o falecido, ele tem os bens que ele colocou na empresa, na holding, mas isso não impede que ele tenha os bens próprios pessoais dele que estão além da Às vezes ele empresa. esqueceu de colocar, então não quis colocar. Então a gente tem que pensar nisso também. É uma sim. dúvida que eu já vi bastante. Mas é verdade. Né? O inventário está aqui. A holding está aqui. Não quer dizer que com a holding eu não preciso fazer o inventário. Mas facilita muito. Facilita bastante. Porque se esses bens forem só bens móveis, por exemplo, é bem mais fácil do que se você for mexer com a parte de bens imóveis. Né? E outra coisa, depois de construir a empresa, vamos imaginar, por hipótese, que todos os bens estejam dentro da empresa. Lá dentro da empresa, você pode fazer acordo de cotista, Sim. você pode transferir as cotas de um para o outro. Perfeito. Normalmente você pode transferir todas as cotas para os outros sócios e ficar como administrador, por exemplo, Isso. ou tendo uma retirada mensal. Isso. Não é verdade? Isso mesmo. Tudo isso pode ser feito, mas imaginemos por hipótese ainda, por amor ao debate, que o pai e a mãe transfiram lá dentro depois todas as cotas para os filhos e falece. Acabou. Isso. A sucessão se faz de maneira Natural. leve, A termo, né? natural. O contrato lá da holding tem o termo, amor, o falecimento de um vai ocasionar a transferência das cotas para o outro. Então, Exatamente. É um contrato a termo, basicamente. Agora, Isso. doutor, se me permite, você tocou num assunto muito importante, muito interessante, que é também uma dor que a gente percebe muito nos clientes. As dívidas que o meu inventário, porventura, tenha. Você falou que a do Chico Anísio tem um inventário, está negativo o inventário. Isso. Essas dívidas são transferidas para os herdeiros na hora do inventário? Na prática, os herdeiros que vão pagar. Não é? Mas na medida do seu... Na medida do dos seu bens, dos seus quinhões. Né? Dos bens, Que esse é o medo trazido bastante. As pessoas perguntam, sim, mas o inventário está ali, eu tenho muita dívida. O que eu faço agora? Vou ter que pagar do meu bolso? Não é bem assim, né, doutor? Acontece muito essa pergunta, né, doutor Isso. Pedro? Mas a dívida do inventário não passa da pessoa do falecido. Né? O Sim. patrimônio dele é que vai cobrir as dívidas que ele contraiu. Isso. Se tiver saldo, reparte o saldo. Se não tiver saldo, o fisco ficar com crédito, ele não pode passar esse crédito para os herdeiros. Isso. Seria mais ou menos assim. Esse copo aqui, ele representa todo o patrimônio. Se transbordar, não vai respingar nos filhos. Eles ficam sem o patrimônio que está ali dentro do inventário. Mas se não transbordar, se ficar pela metade, eles ficarão com a outra metade. sobrar. Com o que sobrar. Interessante. E esse o que sobrar dói. Na prática dói. E eu digo num caso que eu acompanhei. Uma família tinha um inventário, na verdade eu estava pelos compradores. Uma família tinha um inventário e tinha um bem ali avaliado em 40 milhões. Esse imóvel foi vendido de forma forçada. Depois, no final, ele foi vendido por 11 milhões. O valor real de mercado do imóvel é 40 milhões. Poxa. Ok, foi vendido por 11 milhões, venda forçada. Os herdeiros, eles realmente estavam com a corda no pescoço. Quanto recebeu cada herdeiro? 1 milhão e 100. De uma unidade produtiva da família de 40 milhões. Pois aí? Porque horrível é bom isso. que se diga que o que tem que pagar, o que tem que ser utilizado para pagar as despesas do inventário é o próprio inventário. Você tira Sim. um patrimônio ali de dentro, uma fazenda, uma casa, um apartamento, um imóvel qualquer, e vende aquilo para fazer face às despesas. Muitas vezes os herdeiros não querem fazer isso, eles querem vender algo fora
para pagar o inventário. Mas não é todo mundo que tem o mesmo patrimônio fora. Isso. E alguns não concordam com Vai isso. dividir igual os Aí começam as divergências, né? Exatamente. Isso mesmo. Para quem compra um imóvel no inventário, ou um patrimônio qualquer que seja, também é um risco. Porque pode ter um questionamento, amanhã ou depois chega um filho sem nota fiscal, um filho fora do casamento que ninguém sabia. Um filho sem nota fiscal. Uma vez a gente estava Adorei no esse congresso, eufemismo, muito bom. o pessoal usou essa expressão, filho sem nota fiscal. Como assim? Filho fora do casamento. Aí ele chega, bate Que tem na os porta. mesmos direitos. Que tem os né? mesmos Não tem direitos. diferença. Que não outra pode questão ter nenhum que a gente tratamento percebe diferenciado. bastante, que é, Acontece assim, muito. é interessante, é um debate assim, que pode perdurar por dias. Perguntou pra gente, filhos alheios ao casamento têm direito à herança? Mas como assim? O cara não foi nem criado pelo meu pai, apareceu ali depois que meu pai morreu, nunca foi lá dar um oi. No dia que meu pai tava morrendo, eu que tava lá com ele no hospital, dando suporte pra ele, e agora vem querer fazer Participar, parte da herança? que nem Isso eu. pode? Filho bastardo, meio irmão, isso não existe. Não existe. Irmão é irmão, não adianta meio irmão ou um terço de irmão ou bastardo, não existe. Todos têm o mesmo direito. Todos têm o mesmo direito. Essa questão de chamar um filho de bastardo é muito sério, Sim. não é? Uma vez eu estava acompanhando uma situação e fui questionado. Era uma palestra que eu estava ministrando e fui questionado ali no momento. E a mulher assim falou, mas o fulano que é filho do meu pai é um filho bastardo. Depois eu chamei ela em particular, eu falei, olha, se você for à audiência, não era minha cliente, eu estava ali como palestrante, falei, mas se você for à audiência e você falar isso perante o juiz ou a juíza que estiver presidindo, você vai escolher se você passa no crédito ou no débito. Essa vergonha. Porque é vergonha. Porque é uma vergonha grande. É pejorativo. É pejorativo, né? E você pode ser chamado a atenção por conta disso. Não existe filho bastardo. Filho é filho. É e bom tem que se direitos. diga assim, nessa divisão, o filho só do pai, vamos imaginar um filho fora do casamento. A mãe falece, que não é mãe dele, ele não entra na divisão. Só os filhos dela que entram na divisão. Ele Perfeito. só vai entrar na divisão quando o pai dela falecer. Ele vai receber a herança, se a mãe falecer, daquela mãe também fora do relacionamento do casamento. Né? Senão ele herdaria 3 vezes, de 2 mães e de um pai. Isso. Então ele vai receber na medida da hereditariedade que ele representar. Perfeito. Já que estamos falando de filho, pai, mãe, a companheira do falecido Sim. Peraí, não são casadas no papel. Não são mas casadas no papel. ele era casado ou era Tem outra amante? família, tem, vamos supor, amante também. Mas são casos distintos, por exemplo. Mas a companheira, ele tinha uma esposa, a esposa não deu certo o relacionamento, se casou com outra. Se casou não, vamos supor, sem Juntou. papel, juntou com outra pessoa. Como é que fica a questão dessa companheira que não tem o casamento passado no papel? Como A lei não faz se diz distinção popularmente. hoje. Para fim de sucessão, não. O que ela tem que provar é o tempo de companheirismo, a união estável. E quanto que ela participou nessa E evolução quanto patrimonial? participou, e tudo que ela conseguiu angariar com ele ao longo do relacionamento entra na divisão como meieira. Com os mesmos direitos como se casada fosse. E amante? Perfeito. Nesses casos Amante também. não. A jurisprudência entende que a amante não tem direito a ameação alguma. É decisão recente do STJ. Não há reconhecimento enquanto existe um casamento em andamento, a amante, a concubina, como alguns chamam, não tem direito à divisão. Ótimo. Perfeito. Bom, a gente agora andou em vários terrenos, né? Nós falamos da hold especificamente para a questão da sucessão. A gente falou da hold e da utilidade dela para uma empresa, não só prevendo-se o falecimento de alguém, mas até mesmo para organizar e você blindar, como já ressalvada a palavra blindar, com a ressalva que eu fiz antes, a empresa de intempéries, blindar ela de imprevisibilidades, torná-las previsíveis para Sim. evitar o escoamento de dinheiro desnecessário. Perfeito. E também falamos agora sobre sucessões e possíveis especificidades de uma sucessão. Eu quero levantar aqui uma bola que eu tenho lido bastante sobre as atualizações do mundo empresarial. E, inclusive, é uma sugestão para um próximo podcast, que é falar sobre ESG. Ah, isso é bom. É interessante, né? Eu estou com um artigo aqui aberto que fala o que é ESG.
Entenda o que significa a sigla que está mudando a cara do mundo empresarial. Daí, eu quero trazer aqui rapidamente o que é ESG. ESG é uma sigla em inglês para Environmental, acho que é isso. Environmental, Social and Governance, Isso. que em português significa ambiental, social e governança. E aí vem o que nós mais falamos aqui sobre holding empresarial, a governança. O que significa isso? Esse artigo aqui fala, como muitos outros, que a ESG é uma tendência que as grandes empresas vão começar a adotar. Posturas sociais, posturas para o meio ambiente, posturas com os seus funcionários, através de uma governança eficiente e dedicada a esses princípios também. E aí eu faço um ponto que eu lembro que eu já sou dos anos 80, né? Não sou tão novo assim como você, senhor Pedro. Anos 90, tô batendo na Mas porta. eu lembro que quando eu era moleque, ainda falava-se que datilografia era uma coisa que tinha-se que fazer para entrar no mercado. Parou com isso, quando eu fui amadurecendo, era o curso de informática e o curso de inglês. Né? Isso. Hoje em dia, curso de informática e curso de inglês é coisa já de berço. Isso. Agora é a programação. Né? Isso. E, trazendo isso para o mundo empresarial, a ESG, esse formato de empresa, é o futuro das empresas. As empresas têm que ficar atentas e quem não tiver nesse formato vai ficar e já está ficando para trás. Por exemplo, empresas sem planejamento tributário. Isso é básico hoje em dia. Tem muita empresa que não se preocupa com isso. Com regra Exato. de compliance, Com regra de compliance, anticorrupção. sabe? Sim. Né? Então, a constituição de uma holding empresarial está totalmente atrelada a esses novos objetivos, a esses novos formatos que as empresas têm que assumir. Daqui a pouco, hoje em dia, uma empresa com holding é uma empresa que o valuation é alto, porque é uma empresa organizada, é uma empresa que tem previsibilidade, é uma empresa que tem um fundamento para você vender, para você colocar as ações no mercado aberto. Tudo isso é muito importante. Como se fosse um selo verde. É como se fosse um selo verde. Isso que eu ia citar. Entendeu? Perfeito. O doutor Alex pode falar muito bem sobre isso também, a questão das empresas que têm o selo verde hoje, né? E é uma tendência no mercado, do agronegócio inclusive, Sim. os compradores procurarem empresas, só as empresas que possuem selo verde. Aquelas Existe. que não possuem estão ficando para trás. No futuro, A valuation é maior, conseguem Sim. atrelar melhor o preço do produto, justamente por causa dessas questões. Né? Já Isso para mesmo. fim de valuation, quem tiver ESG, tiver enquadrado, porque a ESG é uma exigência universal, como se fosse uma linguagem universal, quem tem a ESG, a sua valuation é muito maior, como o doutor Otávio bem destacou. Por quê? Porque é símbolo de organização. Governança. Isso. Né? E governança passa pelo Governança, com a Isso, regra, passa. hold, regra de compliance. Quer dizer, você ter regras internas muito bem estruturadas de respeito ambiental, de respeito social, de respeito e norma de respeito aos seus próprios funcionários, de escopo de trabalho com atendimento com seus clientes. Isso tudo são regras que são experimentadas, né, validadas para que aquela empresa possa ter um valor agregado muito maior na hora de uma comercialização dela. Sim, com toda certeza. Não é? O valuation considera esses elementos. Agora está muito em pauta a questão da compra de crédito de carbono, Sim. da homologação de terras, como que isso é feito. Isso já está sendo muito utilizado lá fora. E agora já tem sido muito falado aqui. Não é? Quando a gente fala no futuro, não é dos anos 50, não. A gente nos próximos 5, 10 anos. Exato. Se você tem a intenção de montar uma empresa que ela seja grande, se você tem uma empresa e quer que ela seja grande, você vai ter que passar pelos crivos, você vai ter que fazer uma holding empresarial, você vai ter que preocupar com o meio ambiente, você vai ter que se adequar à compliance, a planejamento tributário, a ESG, tudo isso vai ser importante para que você esteja competitiva no mercado de grandes E empresas. nesse Isso. mundo cada vez mais celery, não se fala mais em nada acima de 5 anos, não. Não é? Isso mesmo. As coisas acontecem muito rapidamente. A virada é muito rápida. É muito rápido. Passou o dia e aquilo que era um diferencial se torna o básico, feijão com arroz. Exatamente. Doutores, estamos chegando aos 5 minutos finais. Passou rápido, a conversa fluiu bem. Não era de se esperar menos, né, doutor Alex? A gente sempre fala que nossos encontros são muito bons. Esses encontros são notáveis. Notáveis, Um Então, aprendizado fantástico. quero que cada um traga para cá uma consideração final sobre o tema, para deixar registrado, doutor, a importância da gente ter esse planejamento, da gente ter esses cuidados com a empresa, com o negócio familiar, para poder deixar um recado interessante aí para os nossos ouvintes.
Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, quem ama, cuida. Então, se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos, eu preciso cuidar deles. Eu não quero amanhã ou depois, se eu não estiver mais aqui, que eu fique sabendo, onde quer que eu esteja, que eles estão com patrimônio travado, estão com dificuldades, às vezes tem um determinado patrimônio, só que eles ficam perdidos. Está tudo travado. Eles não conseguem operacionalizar o negócio. E existem casos e mais casos de que histórias de família se perdem. Valores da família, eu me refiro a valores internos, morais, se perdem. Porque em meio ao caos, nós temos um terreno fértil para conflitos e brigas. Até, por exemplo, não, o pai deixou esse chapéu aqui para o meu irmão. E aí? Isso aí pode ser um estupim para uma briga terrível na família. Então, para aquela pessoa, para você que tem família, lembre-se sempre, quem ama, cuida. E você? O que você vai fazer pela sua família? Pensa nisso. Uau! Doutor Luiz. Eu comecei a família agora, eu estou pensando nisso já, inclusive. Doutor Otávio. Bom, na sua visão empresarial sobre o assunto. A minha visão empresarial sobre o assunto é ampla e é atual, porque a gente, hoje são 4 de novembro, né? Acabamos de passar por uma eleição extremamente conturbada. Ainda estamos em alguns protestos no Brasil. As pessoas estão muito preocupadas dos dois lados com o que vai acontecer ano que vem nos próximos 4 anos. E as empresas são feitas para viverem apesar dos governos também. Então, uma empresa com planejamento tributário, uma empresa com planejamento sucessório, uma empresa com uma construção empresarial sólida, ela vai ter muito mais facilidade de ultrapassar esses intempéries caso eles venham. Ela vai ter previsibilidade, como eu sempre falo, previsibilidade eu acho que é um dos maiores pontos de paz para o empresário, para uma empresa. Então, nós estamos falando aqui de coisas muito importantes que para todo mundo que tem patrimônio, que tem dinheiro, que tem empresa, que está preocupado com o que vai acontecer nos próximos 4 anos por causa dessas incertezas, dessas mudanças, você fazer isso é sempre um passo à frente. É sempre estar um passo à frente de uma crise que pode se avizinhar ou não. Então fica esse recado aqui. A gente tem que se preparar, não só por causa de governos ou mudanças de ideologias, mas porque as coisas mudam. E nós passamos por uma pandemia. Nós passamos por uma pandemia, estamos numa guerra em âmbito mundial, estamos agora numa situação complicada no Brasil, e quem se blinda, quem se programa, quem se planeja está sentindo menos isso. E é isso que a gente está falando para vocês aqui, convidando vocês a fazer parte disso. Verdade. Doutor Luiz. E finalizando o nosso encontro aqui de estudos, ou a nossa discussão sobre hold familiar, planejamento familiar sucessório, a palavrinha-chave que eu chamo a atenção é planejamento. Não deixe, se você pensa que é eterno, você não é eterno. Não deixe para os seus sucessores, para os seus entes queridos, o problema. Resolva em vida. Resolva. Escape do inventário. O inventário, na minha concepção, é a pior solução hoje, né? Mais cara, mais onerosa e mais problemática. Resolva, se projete, se programe, se cerque de bons profissionais, procure informação e faça um planejamento familiar sucessório bem interessante. Muito obrigado. Pronto, quero agradecer imensamente ao Dr. Alex pela presença aqui, foi muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que a gente tocou aqui pontos que são realmente a dor de muitos clientes, muitas pessoas que assistem a gente aqui. Agradecer imensamente por esse bate-papo, muito bom. E agradecer também a quem nos ouve, a quem nos acompanha. Nós aqui acabamos de bater aqui 5 milhões de views num vídeo realizado justamente com um tema que é de interesse de várias pessoas que nos assistem. E que esse também seja assim, né? Que seja que tenha assim uma grande proporção para quem esteja nos assistindo. Nosso objetivo é propagar boas notícias, propagar boas soluções. E compartilhar essas informações é muito importante. Agrega muito valor para todo mundo que está assistindo, para quem ouve, para quem conversa, então é ótimo, né? E eu digo assim, se você que está aí assistindo, se isso fez sentido para você, ótimo. Se você pensa que pode fazer muito sentido para outra pessoa,
compartilhe com essa pessoa também. Pode fazer toda a diferença na vida dela e da família dela. Salva, compartilha, curte, Curte, segue a comenta, gente. compartilha. Frase Advocacia na rede social, segue lá, Frase Advocacia. É um prazer ter você no nosso Instagram e seguir nossos conteúdos, viu? Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.